Fala, concurseiro, você que está estudando para o concurso de Pontal do Paraná e também para outros concursos, a matéria que nós vamos estudar hoje é uma matéria muito importante, ela é Direito Tributário. E dessa vez eu vou te mostrar o caminho que o tributo percorre da criação do tributo até a execução fiscal. E eu vou te mostrar do jeito mais simples possível. Quando estudamos o Direito Tributário, uma das primeiras aulas é o tema sobre a timeline, ou seja, o tempo ou a linha do tempo que o tributo dá, de quando ele é criado até a execução fiscal, o que acontece. Vamos de olho aqui no quadro para você entender. Eu fiz um quadro que você vai copiar em casa no teu caderno e você vai olhar todo dia, principalmente se você vai fazer, vai disputar a vaga de fiscal principal e de analista jurídico. Presta atenção aqui. Copia esse quadro na tua casa, dá pausa no vídeo agora e copia ele na sua casa. Se você não assistiu ainda a aula de atos administrativos, recomendo que você assista primeiro antes de assistir esse vídeo, porque eu vou falar de ato nesse vídeo. É um ato administrativo. Direito tributário. Nós vamos falar da regra geral, que é o CTN, Código Tributário Nacional. Na próxima aula eu vou dizer qual que é a diferença do nosso CTM, Código Tributário Municipal. 90% é similar, mas tem uma diferençazinha. Isso aqui é igual no CTM também. Vamos dar uma olhada. Começa a nossa caminhada na hipótese de incidência, a sigla HI. Quando você vê HI, é hipótese de incidência. O que eu posso imaginar como hipótese de incidência? É algo que não aconteceu ainda, mas que já foi previsto pelo legislador. Ou seja, já tem uma lei criada prevendo uma conduta, tá? E aí, o próximo passo é o fato gerador. O que é o fato gerador que sempre é falado no direito tributário? É quando você executa aquilo que foi previsto pela lei. Exemplo, quem adquire um carro, a propriedade de veículos automotores. Na lei, na previsão diz que quem adquirir vai pagar um imposto chamado IPVA. Então, quando você adquire esse carro, você cumpriu aquilo que estava na lei. Lembrando que esse fato gerador tem que acontecer após a criação da lei. Eu não posso criar uma lei depois de que você fez o ato. Eu tenho que criar essa lei antes. Então existe a lei e você fez. Fez o que está na lei, nasce um instituto chamado obrigação tributária. Aqui na tela tem um O e um T para você lembrar. Mas é obrigação tributária. Lembrando que a obrigação tributária ela vai se dividir em dois subgrupos, que é a obrigação principal e obrigação acessória. Para você entender do jeito mais fácil, coloca no teu caderno assim. Obrigação principal é o ato de pagar. Você vai colocar do lado, pagar. Obrigação acessória é o ato de fazer. Como assim? Como eu posso entender melhor? Quando você paga a tua taxa de alvará, você está cumprindo com uma obrigação principal. Quando é exigido que você faça um banheiro pela vigilância sanitária, por exemplo, é uma obrigação acessória. O que acontece? Como que cai no concurso? Cai assim, é possível uma obrigação acessória se transformar em obrigação principal devido ao não atendimento ou não observação? Aí você vai marcar sim. Por quê? Se você não fizer aquilo que o fiscal te pediu, que é uma obrigação acessória, ele vai te multar. E essa multa vai exigir de você um pagamento, você entendeu? Então aquela que era uma obrigação acessória, se você não fizer, vira uma obrigação principal, que é o ato de pagar. Então, se cair no concurso, você já vai acertar. A obrigação acessória pode ser transformada em obrigação principal. O próximo ato, lançamento. O lançamento é aquilo que define de fato o teu débito. Existe uma obrigação tributária de você pagar, mas precisa que um agente público competente ele tenha a competência de ir lá no sistema e lançar o teu débito. Ou seja, você comprou um carro ou você comprou uma casa e agora então você tem que pagar o imposto. Esse funcionário vai lá no sistema tributário da prefeitura ou do estado, ele vai lá e ele lança aquele imposto. Ele coloca aquela dívida no teu CPF, tá? Aí você começa a ter um crédito tributário. Então, o próximo do lançamento tributário, que é inserir aquela dívida no sistema, gera um crédito tributário, que é a sigla CT, que na verdade significa uma dívida que você tem com um órgão público. Dessa dívida, ela tem um tempo para que ela possa ficar, ela não pode ficar ad eterno, para sempre. Se não for observado aquele prazo de pagamento, que já tem um vencimento,
A maioria dos impostos tem aí vencimento de 1 ano, você paga naquele exercício, ou dividindo 4 vezes. Tem alguns impostos que eles dão até uma certa uma facilidade para você pagar. Mas se você, digamos que você não pagou, virou dívida ativa. Dessa dívida ativa tem um instituto chamado certidão de dívida ativa. É o documento que a prefeitura emite que se transforma em título executável, ou seja, esse título ele vai te executar numa ação chamada ação de execução fiscal. Essa ação já vai no judiciário. Então, se não for observado, não foi feito o pagamento, com essa certidão de dívida ativa, o judiciário da prefeitura vai até o judiciário, leva as certidões e fala: eu preciso executar essas pessoas, porque não pagaram. Eu tenho 2 institutos que você precisa saber, porque cai bastante em concurso público, que eu vou falar deles detalhadamente nas próximas aulas, mas você já vai colocar no teu caderno, na timeline, que é a decadência e a prescrição. Por quê? No caso, o ente público ele não pode te cobrar um imposto, não pode te cobrar um tributo para sempre, ele tem um prazo para fazer isso. Então vamos dar uma olhada novamente aqui no quadro. Lembrando que tem a hipótese de incidência, que é o começo, que é a lei, o fato gerador que você fez, aquilo que você fez o fato gerador, criou uma obrigação tributária. De quando aconteceu esses 3 passos, se o funcionário da prefeitura não lançar no sistema, ele não pode lançar mais. Ou seja, ele tem aqui, ó, decadência, está previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. O prazo é 5 anos. Ou seja, de quando você cumpriu, você fez o fato gerador, até ele lançar no sistema, ele tem 5 anos. Se passou os 5 anos e ele lançou depois dos 5 anos, você vai entrar num recurso administrativo pedindo para declarar a decadência. Então não lançou a decadência. Digamos agora que ele lançou, virou um crédito tributário, gerou uma dívida ativa, não foi paga, teve uma certidão de dívida ativa. Ele está com a certidão, a prefeitura está com a certidão na mão. Daquele momento que ela tem aquela certidão na mão, ela tem 5 anos para apresentar essa certidão até o judiciário. Se ela não apresentou em 5 anos, ela não pode apresentar mais. Mas muitas vezes acontece isso. Passou 5 anos e a prefeitura apresenta a si mesmo. E aí você vai se defender já lá no judiciário, pedindo que seja declarada prescrição daquela dívida ativa. Então, decadência e prescrição. Lembrando que decadência, artigo 173, e a prescrição você vai encontrar no código CTN, Código Tributário Nacional. É muito fácil, nós vamos fazer alguns exercícios e você vai entender como isso cai bastante em concurso, principalmente concurso municipal. Vamos estudar, que a vaga é nossa. Não se esqueça de curtir no vídeo e comentar se você aprendeu ou não, porque eu preciso saber disso para a gente criar as próximas aulas. Então, se você aprendeu, comenta: eu aprendi. Se eu não aprendi, fala assim: eu preciso de mais explicações. Nós vamos fazer vídeos de acordo com os comentários. Bora estudar, que a vaga é nossa!